Olá, já pararam para pensar que um problema aparentemente localizado, como um coágulo na perna, pode na verdade ser um sinal de algo muito maior acontecendo no nosso corpo? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre uma conexão que à primeira vista parece estranha, mas que é super importante conhecer: a ligação entre trombose e câncer. Fica aqui que vamos entender como isso funciona e por que saber disso pode fazer toda a diferença. Então, a grande questão que guia a nossa conversa é exatamente esta. Será que uma trombose venosa profunda, a famosa TVP, pode ser o primeiro alerta do corpo para um câncer que ainda está ali escondido? A imagem mostra bem essa ideia. Um problema que a gente sente na perna, mas que pode ter uma origem bem mais complexa. E a resposta, gente, está nos números. E olha, é um número que impressiona. Cerca de 2% das pessoas que têm uma TVP sem um motivo claro, sabe, sem ter feito cirurgia, sem ter se machucado, acabam descobrindo um câncer no período de um ano. 10%. É um número muito expressivo, né? Não dá pra gente simplesmente ignorar. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto importante. O que faz esse tipo de coágulo ser um sinal de alerta tão sério? A chave para entender isso está numa palavrinha: TVP idiopática. Nome esquisito, né? Mas basicamente quer dizer uma trombose que aparece assim, do nada. Vamos deixar isso bem claro para todo mundo. TVP idiopática é exatamente isso aí, um coágulo que se forma sem ter um porquê óbvio. A pessoa não quebrou a perna, não passou por uma cirurgia grande, não ficou um tempão parada na cama. O corpo, por algum motivo, decidiu criar aquele coágulo sozinho. E é justamente por ser assim, espontâneo, que o sinal de alerta acende. E olha que interessante essa linha do tempo. Depois que essa TVP do nada acontece, se abre uma espécie de janela crítica. O risco de encontrar um câncer é bem maior nos primeiros 6 meses, e essa atenção especial continua por até um ano. Ou seja, a vigilância depois de um evento desses é fundamental. Tá, mas como isso acontece, afinal? Como é que um tumor, que às vezes está lá longe, quietinho, consegue bagunçar o sistema de coagulação do sangue a ponto de criar um coágulo lá na perna? É uma pergunta ótima. E agora a gente vai entender direitinho como essa mágica do mal acontece por dentro. Essa ilustração aqui é perfeita para a gente visualizar o processo. O câncer é esperto. Ele não age de um jeito só. É como se ele tivesse uma estratégia com 3 frentes de ataque para desequilibrar totalmente o nosso sangue. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro passo é o seguinte: as próprias células do câncer começam a soltar umas substâncias químicas na corrente sanguínea. Pensa nisso como um interruptor. O tumor vai lá e clica, liga a máquina de fazer coágulos do corpo. É como se ele desse a ordem direta: podem começar a coagular. Segunda parte do plano. Alguns tipos de câncer, principalmente os de pâncreas e estômago, são especialistas em produzir umas substâncias meio grudentas, chamadas mucinas. Elas funcionam como uma cola mesmo, sabe? Vão juntando as plaquetas, que são as células da coagulação, e formando aquele amontoado que dá início ao coágulo. E para fechar o combo, vem o terceiro golpe. O câncer cria um estado de inflamação constante no corpo todo, e essa inflamação acaba simplesmente desligando os nossos sistemas de defesa naturais, aqueles que nos protegem de formar coágulos sem necessidade. O caminho fica livre para a trombose acontecer. Ok, já entendemos como funciona a biologia por trás disso, mas, na prática, quais são os sinais que fazem a gente pensar: opa, essa trombose aqui pode ser mais do que parece? Agora, a gente vai ver exatamente os fatores que levantam essa suspeita. Aqui a gente tem um resumo bem legal dos principais fatores. Por exemplo, idade acima dos 50 anos, ou quando os coágulos aparecem em lugares não muito comuns, tipo nos braços. Outro sinal importante é quando a trombose volta, mesmo a pessoa já tomando remédio para afinar o sangue. E ali do lado a gente vê os tipos de câncer que mais costumam causar isso, com pâncreas, cérebro, pulmão e estômago no topo da lista. Beleza. E se essa suspeita existe, o que se faz? Qual é o caminho a seguir? Bom, agora a gente vai ver o que os guias médicos, os protocolos oficiais, dizem sobre como investigar essa possibilidade. E aqui vem um ponto muito importante, que pode até surpreender. A gente poderia pensar: então tem que fazer um check-up completo, com todos os exames do mundo. Mas não é bem assim. O que se recomenda, o chamado padrão ouro, é, na verdade, uma investigação mais limitada, bem focada. E o que seria essa investigação focada? É basicamente isso aqui. Primeiro, uma boa conversa para entender todo o histórico de saúde da pessoa e um exame físico bem feito. Depois, alguns exames de sangue básicos, nada de outro mundo.
um raio-x do tórax e, muito importante, colocar em dias exames de rotina para a idade, como mamografia ou colonoscopia, caso estejam atrasados. É uma abordagem inteligente, sem exageros. E existe um motivo muito forte para essa abordagem ser mais contida. Os estudos já mostraram que sair fazendo tomografia de corpo inteiro em todo mundo não melhora os resultados finais. E pior, muitas vezes acaba gerando uma ansiedade danada por causa dos falsos positivos. Sabe, quando o exame acha alguma coisinha, a pessoa se preocupa à toa, faz mais exames e no fim não era nada de grave. Para a gente ir fechando, vamos virar a chave um pouco. E para as pessoas que já têm o diagnóstico de câncer? Como todo esse conhecimento é usado para prevenir que os coágulos aconteçam? Porque aí o risco é conhecido e precisa ser gerenciado. Essa tabela resume bem a estratégia. Basicamente, os médicos analisam o risco de cada paciente. A prevenção vai depender muito da situação. Se a pessoa está internada, se vai passar por uma cirurgia ou se está fazendo tratamento em casa. Para cada caso, existe um tipo de anticoagulante mais indicado para evitar que os coágulos apareçam. No fim das contas, a grande mensagem é que informação é a nossa melhor ferramenta. Saber dessa ligação entre trombose e câncer não é para deixar ninguém com medo, muito pelo contrário. É para dar mais poder, mais recursos para a gente cuidar da nossa saúde. É a chance de transformar um susto, como uma trombose, em uma oportunidade para um diálogo mais atento e profundo com a equipe médica. No fundo, é usar o conhecimento como a melhor prevenção que existe.